Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre um treinamento customizado com o detector de objetos Iolo. Esse aqui é o nosso arquivo, né? E hoje a gente vai fazer a edição dos arquivos de configuração da própria rede neural do Iolo para conseguir adaptar para o nosso dataset customizado, tá? Deixa eu só ver aqui qual que é o diretório. Tá no Content OIDV4 Toolkit, só que a gente vai precisar ir para o Content normal, porque eu vou fazer o download do próprio Iolo mesmo para cá, né? Porque até agora a gente não mexeu com ele, a gente só fez um pré-processamento com as imagens, né? E igual eu trouxe, acho que no vídeo 3, né, que a gente fez uma demonstração de como que o Iolo ele funciona, a gente vai fazer o clone, né, do repositório do Alexei, do Darknet, que é a rede neural ali por trás do Iolo, certo? Então é só dar um git clone aqui normal. E é para ela aparecer aqui já. Olha lá, o Darknet apareceu aqui. A gente vai entrar dentro do diretório e vai fazer a compilação desse diretório aqui dentro do Google Colab. Então, eu dou um make aqui, igualzinho a gente fez no terceiro vídeo dessa série de estudos, tá? Esse aqui ele é um pouquinho demorado, mas eu preciso de fazer essa compilação, né, para eu ter acesso aos arquivos dentro da rede neural do Iolo mesmo, para eu conseguir alterar depois. A hora que terminar aqui eu volto. Pronto, ele já terminou e agora a gente vai alterar alguns arquivos, né, os arquivos a serem editados aqui. Primeira modificação que a gente vai fazer é no ponto CFG, que é o arquivo de configuração mesmo. Vê, ele tá aqui dentro. Deixa eu abrir ele aqui. Opa. Arquivo CFG, esse. Aqui é o Iolo V4 CFG. Esse arquivo aqui que a gente vai alterar ele. Ele abriu. Olha, a própria rede neural do Iolo mesmo. 1157 linhas, né, codadas. Então, assim, se você precisar de fazer mais alguma alteração, além das alterações que eu vou trazer aqui, né, é só você entrar nesse arquivo aqui e fazer as alterações que você precisar, certo? Mas para mim não mexer nessa rede aqui, né, que é a padrão, eu vou fazer uma cópia dela para o Google Drive, porque toda vez que eu for utilizar o Iolo, eu vou utilizar a rede neural que eu fiz alteração, né, que vai ser a que vai estar salva dentro do Google Drive, certo? Então eu vou colocar aqui, né, um CP para ele fazer a cópia mesmo, né, do arquivo. Eu passo para ele o arquivo e todo o caminho do meu Google Drive, igual eu fiz na aula anterior, certo? Já é para ele ter entrado aqui, olha, já entrou. Só abrir ele aqui no Text Editor para a gente conseguir editar e depois salvar dentro do Google Drive, né? E o primeiro parâmetro que a gente vai alterar é esse subdivisions aqui da linha 3, porque quanto menor o valor que ele tá ali, mais memória ele vai consumir. Então, para a gente não sobrecarregar muito o Colab, né, no caso, vou colocar o valor de 64, que é uma média boa ali. Tá? Um outro parâmetro que a gente vai utilizar, que a gente vai alterar, né, é o da linha 19, que é o max batches, que é o máximo de batches que ele vai fazer dentro de cada registro, tá? Então, qual que é uma fórmula meio que padrão ali? Você vai fazer o cálculo, né, dessa quantidade de números. Você vai fazer 2.000, deixa eu comentar aqui, né, porque senão vai dar errado. É 2.000 vezes a quantidade de classes que a gente tem. Então, por exemplo, esse valor 2.000 é padrão e a quantidade de classes que eu tenho são 3. Então, vai ser 6.000 esse valor do max batches aqui, certo? Então, é só eu alterar aqui 6.000. E aí, um outro que a gente tem que alterar é o steps, que a fórmula dele, ela corresponde a 80% e 90% do valor, deixa eu colocar aqui, do valor do max batches, certo? Então, esses steps aqui,
esse primeiro, que vai corresponder aos 80%, vai ser 4.800 o valor dele, tá? Que, só lembrando que é porque a gente tem 3 classes. Dependendo da quantidade de classe que você for utilizar aí, esses valores vão alterar, certo? 4.800 e 5.400. E aí eu vou procurar pelo iolo, por iolo, né? E vou trocar aqui em cima, olha, sempre na última camada convolucional aqui, tá? Eu vou trocar os filtros aqui. Ele vem com a quantidade de 255, porque ele vem por padrão ali classificando 80 classes, né? Mas como a gente vai classificar só 3 classes diferentes, então a gente tem que alterar essa quantidade de filtros aqui, tá? E a fórmula do filtro, ela vai ser o número de classes, vou colocar aqui, olha, classes, quantidade de classes mais 5 vezes 3, certo? Então, a nossa quantidade de classes são 3, mais 5, 8, vezes 3, 24, certo? E aqui, olha, as classes nossas aqui, tá falando que ele tem 80 classes, mas não tem. Nossa classe é só 3, tá? Então, eu vou fazer essa alteração na primeira vez que aparece o parâmetro, né, iolo aqui. Eu troco o filtro e a quantidade de classes. E aí, eu venho aqui pro próximo, olha. Troco aqui de novo. Vou colocar aqui 24 e 3. E 24 e 3. Certo? Não, aqui é só fechar. E aí eu posso salvar aqui no Google Drive, que ele já vai salvar com as alterações feitas. Essa foi a nossa alteração no iolo V4 Custom.cfg. Aí eu não expliquei, mas aqui, ó, eu só troquei o nome dele, tá? Eu coloquei aqui que ele era para ser salvo na pastinha treinamento customizado, igual eu fiz na aula anterior, só que eu coloquei o nome dele aqui de iolo V4. Esse custom aqui é porque é de customizado mesmo, tá? Que a gente fez uma customização nele, tá? .cfg. E agora a gente vai fazer as modificações no obj.names e no obj.data. Aqui dentro do Darknet, só para mostrar para vocês, ele vai estar setado, vai ter o nome, né, de coco.names e coco.data. Por quê? Porque ele é da base de dados Coco. Então, na hora que você entra aqui, olha, no coco.data, ele te passa vários parâmetros aqui que ele vai utilizar. E na coco.names, ele coloca também, né, quais são as classes que ele está identificando, certo? Mas como a gente não vai utilizar a base de dados Coco, né, a gente vai fazer uma alteração nessas duas pastinhas, tá? Nesses dois arquivos. Só que eu não tenho o obj.names nem o obj.data. Então, eu vou criar eles. E aí, eles foram criados aqui na pastinha Darknet, que é a pastinha que a gente está, né? Aqui embaixo, olha, obj.data e obj.names. Só para abrir aqui e mostrar que eles não têm nada, né? Porque a gente não fez alteração nenhuma neles ainda, certo? O que eu vou fazer é copiar esses arquivos para dentro do meu Google Drive também, para deixar todos os meus arquivos alterados, né, e que eu vou utilizar dentro do meu Google Drive separado, tá? Então, eu venho aqui e faço a cópia deles. Lembrando, né, esse aqui é o nosso arquivo que a gente quer copiar, e aqui é o nome que eu vou salvar ele lá, e esse aqui é esse aqui é todo o caminho aqui do meu Google Drive, igual a gente fez na aula anterior. Eles já estão aqui, tá? E agora a gente vai fazer a alteração desses arquivos, né? Melhor dizendo, digitar mesmo o que vai ter dentro desses arquivos, né? Porque eles não têm nada ainda, né? A gente só criou ele por enquanto. Então, eu vou abrir aqui o obj.names no Text Editor também, porque nesse obj.names eu vou colocar os nomes das classes que eu quero, né? Que é as classes que a gente está trabalhando. Então, é só você clicar aqui, colocar uma em cada linha para não dar problema, tá? Pronto, essas são as 3 classes que a gente está trabalhando, salvar aqui no Drive. E agora eu vou alterar, né, o obj.data e passar alguns parâmetros para ele, né, para o iolo conseguir trabalhar. Primeira coisa são as classes, que é a quantidade de classe que a gente tem, né? No caso meu aqui, são 3 classes. O parâmetro de treino, que ele vai estar salvo em data.train.txt, que esse arquivo a gente ainda vai criar,
tá? E o valid, que vai estar salvo no data.txt, tá? O names vai ser o nome das classes que a gente vai trabalhar, né? Que no caso vai estar salvo em data/obj.names, que é o arquivo que a gente acabou de fazer a alteração. E o parâmetro de backup, que vai ser o lugar que a gente vai salvar o nosso treinamento de tempos em tempos, né? De épocas em épocas. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro nos vídeos posteriores, que a gente vai começar a fazer o treinamento mesmo de fato, né? Mas a gente precisa de um local para armazenar o que já foi treinado pela rede, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, olha, no meu Drive Treinamento Customizado YOLO, que vai ser essa pasta aqui, Treinamento Customizado YOLO. Eu vou salvar tudo dentro dessa pasta, que é até a pasta que eu tô salvando tudo aqui mesmo, tá? Eu vou precisar de um local para fazer esse backup, certo? Agora é só salvar aqui, dentro do Google Drive, né, e a gente volta para o nosso Colab. Esse aqui eu posso fechar. E agora a gente vai gerar o nosso arquivo de train.txt e o test.txt, certo? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é mudar de diretório, a gente vai precisar ir para o IDV4 Toolkit. A gente está no Darknet, eu vou ter que subir aqui, acho que um diretório dá. Opa. Aí, eu entrei. E aí eu vou fazer a descompactação do meu obj.zip, que a gente tinha compactado na aula anterior, dentro de uma pastinha chamada data, que é a pasta que a gente colocou aqui, olha, que ele vai buscar, né, que a nossa rede neural vai buscar. Olha, porque ele diz assim que ele vai estar, os arquivos de treino, né, vai estar na pasta data train.txt. Só que a gente não tem nem esse arquivo train.txt, nem a pastinha data ainda. Então, a gente está criando isso agora, tá? Tanto a parte de treino quanto a parte de validação aqui embaixo, certo? Então, eu vou fazer o unzip dessa pasta dentro do meu OIDV4 Toolkit. Então, ele vai estar aqui em cima. Pronto, é para criar uma pasta aqui. Aqui a minha pastinha data, tá? Com os meus objetos, né? Com as minhas classes aqui de objetos. E aí, depois eu venho aqui, olha, só mostrando que ele tá passando as imagens e os TXTs, igualzinho a gente tinha mandado ele compactar, né? E aí eu vou pedir para ele fazer o unzip do valid também, né, pra gente. Pronto, é para ele ter aqui. Eu vou precisar de 2 arquivos para mim gerar de fato o meu treino.txt e o meu teste.txt. Tá? Eu vou pegar aqui do GitHub, eu vou ter que mudar de diretório. Para mim conseguir pegar esses 2 arquivos. Pronto, eu vou dar um git checkout. Igual a gente fez no vídeo anterior, né, do arquivo gera train.py e do meu gera teste.py, certo? Eu fiz a cópia, né, desses 2 e aí agora eu vou mover esses 2 arquivos para minha pastinha OIDV4 Toolkit, que é a pastinha meio que padrão que a gente está fazendo todos os trabalhos, certo? Pronto, já é para ter movido. Deixa eu abrir aqui. Aqui, já apareceu. Deixa eu só mostrar aqui, olha, gente, o arquivo é um .py normal, né? Um arquivo em Python. E o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o nome e o caminho de todas as fotos, né? .jpg, que é as fotos que a gente fez o download, em um arquivo txt, tá? Para o meu algoritmo ele conseguir trabalhar, certo? Então, ele vai fazer toda essa tratativa aqui, tá? Só lembrando, olha, que ele vai buscar, né, no caso, a pastinha data e a pastinha obj, certo? Então, se por algum acaso você trocou o nome, você vai precisar trocar o nome aqui também, porque senão não vai funcionar, tá? O nome das pastas que você salvou as imagens, certo? A outra do gera teste também é a mesma coisa, olha, ele vai
buscar pela pasta data e vai buscar pela pastinha de valid. Então, se você fez a alteração, troca aqui também, senão não vai funcionar, tá? Esses dois arquivos estão no meu GitHub, eu vou deixar o link aqui embaixo depois para quem precisar, certo? E aqui antes da gente executar, né, o nosso arquivo Python de fato, deixa eu só trocar de diretório, porque eu acho que senão vai dar erro aqui. Que a gente não tá no diretório que vai... a gente tá dentro do treinamento customizado, então eu vou ter que subir um diretório, porque senão não vai funcionar. Pronto. Eu venho aqui, olha lá, ele já executou o nosso gera_train.py, e agora eu vou pedir para ele executar, né, o nosso gerador de teste mesmo, .py, certo? Olhando aqui, olha o que ele gerou, o nosso teste.txt, né, e o nosso train.txt, que é esses arquivos aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Foi o arquivo que a gente acabou de gerar, né? Ele vai criar pra gente aqui, né, a nossa imagem.jpg. Ele fez toda essa tratativa de juntar mesmo, né, a nossa imagem em um arquivo TXT, certo? Só mostrando aqui, gente, olha, esse nosso data.obj que a gente fez aquela hora, né, ele puxou, né, a nossa imagem com o teste, igualzinho a gente tinha feito, só que ele puxou os labels também. Só que a pastinha de label, ela não vai conter nada, porque lembra que na hora que a gente foi fazer o zip dela, a gente falou que a gente não queria os labels do OpenImages Dataset, no caso. Então essa pastinha ela veio vazia, só que ela ainda veio porque ela estava dentro do nosso arquivo que a gente compactou, tá? Mas ela tá vazia, não tem nada aqui dentro dela não. Certo? Então, pronto, né? A gente já criou tudo que a gente precisava. E agora eu vou só trocar de diretório para a gente copiar o que a gente acabou de fazer dentro do nosso Google Drive, certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aí eu faço a cópia, né, do meu arquivo train.txt. Eu vou chamar ele dentro do Google Drive de train.txt mesmo. E esse aqui é o caminho do meu diretório do Google Drive, certo? Já salvei, ó, o nosso train.txt aqui. E agora eu faço o teste.txt, certo? E é só para mostrar, agora aqui a gente já tem tudo que a nossa rede neural ela vai precisar para trabalhar, né? A gente tem o arquivo de treino, o arquivo de teste, o arquivo de nomes das nossas classes, né? E uma parte aqui de backup, certo? Que a gente vai começar a construir isso na próxima aula, né? Então, na próxima aula a gente vai, de fato, começar a treinar o YOLO. Vocês vejam que foram aí 4 vídeos, né? Só pra gente fazer toda essa parte, né? Toda essa tratativa de tudo que a gente vai utilizar dentro do nosso treinamento customizado, tá? Eu tinha dito aí que seriam uns 3 ou 4 vídeos, mas vai ser uns 6, 7 vídeos mais ou menos, certo? Mas a gente vai seguindo aos poucos, a gente consegue fazer um estudo bem bacana, né? Bem aprofundado assim. Você veja que é tranquilo de fazer, né? Tem muito detalhe, a gente tem que ficar alterando várias coisas, mas é um processo tranquilo que qualquer pessoa que tiver interesse, né, de fazer um treinamento customizado, ela vai conseguir. Essas são as etapas que eu quis trazer na parte 4 desse nosso estudo, certo? E eu peço, né, para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para deixar o seu gostei, deixar algum comentário aqui embaixo, me fala o que você está achando dessa série de estudos. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima!